Vou usar o Salmo 26, compatível com a Paraxá Terumá, atribuído ao rei Davi, que diz: Senhor, Salmo 26, verso 8, Senhor, eu amo a casa em que tu moras e o lugar em que tua glória reside. Não juntes minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com os derramadores de sangue, em cujas mãos há conspiração, em cuja mão direita está cheia de suborno. Quanto a mim, andarei em minha perfeita inocência. Redime-me e mostra-me favor. Meu pé está assentado à trilha reta na assembleia, e eu abençoarei o Senhor. As palavras de Davi no Salmo 26, Davi tinha uma ambição. Ele tinha uma obsessão que é refletida nesse salmo aqui. Davi chegou à conclusão de que ele merecia se ocupar na construção do Beit HaMikdash. E nessa obsessão, ele teve esse diálogo que você pode ler depois em sua casa, que há em mim um coração puro. Davi, ele precisava alcançar o nível dos patriarcas para merecer se ocupar na construção do que seria o primeiro templo. E Natã foi o profeta que deu a negativa, dizendo: não, tuas mãos estão sujas de sangue. Você não vai construir, mas sim o teu filho, Shilomo, vai construir o templo. Então, na velhice de Davi, quando estava prestes a acontecer um desastre histórico, de que Adoniarro e não Shilomo seria colocado como rei, Davi juntou suas forças e nomeou Shilomo como rei sucessor no seu reino. A Haftará que nós lemos aqui, ela começa com uma frase muito importante. O que ela destaca como objeto da construção do primeiro templo? Ela destaca a sabedoria. De quem? A sabedoria na construção do Mishkan, ela vai ser destacada ainda nas próximas porções em duas pessoas importantes que vai coordenar toda a construção. A confecção dos materiais, das madeiras, dos ferros, das junções, das argolas, das cortinas, da bordadura, do tingimento, vai ser Betzalel e Aholiav. Aqueles a quem Deus vai cobrir com a sabedoria para coordenar toda a construção. E aonde estava a ideia da construção, pessoal? Aonde estava a ideia da construção? Então, a Haftará, ela traz a indicativa de que a sabedoria de Shilomo para a construção, e uma mega construção que envolvia mais de 100 mil homens em diferentes ocupações para a construção de uma mesma coisa. A extração de matéria-prima, e outros já estavam confeccionando outros materiais para que o templo fosse construído dentro das proporções e da medida que foi entregue. É interessante, pessoal, nós nos ocuparmos desta porção, porque sempre nós nos pegamos lendo a Torá e tentando dar a forma concreta do que lemos nesse abstrato. Não é assim com vocês também ou não? É tipo, o que isso significa para mim? Qual o sentido que tem? Né? Nós ficamos tentando traduzir para entender o que Deus está falando, né? Mediante o que está acontecendo. Eu sou observador. Então, a todo momento, nós nos pegamos concretizando a forma abstrata que Deus está falando conosco.
Esta leitura de Terumá não, é o inverso. Nós estamos pegando uma leitura concreta de coisas que têm forma, que têm matéria, que têm medidas, que têm extremos. Estamos trazendo a compreensão do abstrato, o que está por trás disso aqui. Né? Nós estamos espiritualizando uma construção, um projeto de um arquiteto, um projeto de um engenheiro, e tentando imaginar a nossa posição, a nossa colocação na relação em que a presença divina vai habitar ali, vai ser percebida dali, desse lugar. E essa leitura, então, ela está induzindo a nossa mudança nessas interpretações. Aconteceu uma coisa interessante essa semana. A associação comprou, a sinagoga comprou uns materiais, uma matéria-prima para mudar o layout aqui da comunidade. Dezembro agora. Aí, no mesmo dia da aquisição, eu procurei o Gleito na SBS, falei, você pode disponibilizar o teu projetista para desenhar esse layout para nós, de acordo com a nossa realidade ali? E ele já autorizou no dia seguinte, já falei com o projetista. Então, ele falou, eu vou colocar na agenda aqui, mas está difícil. Há muito trabalho, eu não estou conseguindo. E todas as semanas eu ligando. Daniel, está disponível? Vai conseguir vir? E o Daniel conseguiu vir que dia depois de dezembro? Na semana da Paraxá, Terumá. Não é interessante? Aí ele chegou aqui, faz projeto para indústria, para empresas, para tudo. Ele dá forma nas ideias. Ele chegou aqui, ele foi ver a matéria-prima, a primeira coisa, e depois ele subiu. Aí ele falou assim para mim, eu preciso que você passe para mim a ideia do que você está vendo aqui. Porque isso aqui está na tua cabeça, ele falou. Ele apontou com o dedo assim, ó, isso aqui tudo está na tua cabeça. Transfira para mim. Quando eu comecei a falar, ele tinha reações assim, como se ele tivesse... Ele tinha reações como se ele tivesse de fato enxergando. Ele ia desenhando, tirando as medidas, e daqui a pouco ele estava dando ideias que fazia todo sentido. Né? As ideias, ou seja, ele mostrou através das reações que ele entendeu completamente o que precisamos fazer aqui. E eu fiquei pensativo, falei, olha que interessante. Foram semanas pedindo ali para que isso acontecesse. Ele veio na última quinta-feira, na Paraxá Terumá. Ele não tem 17 anos. Ele não tem 17 anos. Então, pessoal, é isso. Uma coisa está acontecendo no Brasil muito interessante. Muitos brasileiros. Isso não tem nada, parece que não tem nada a ver conosco, porque não somos nós que estamos mobilizando isso. Está acontecendo que muitas pessoas estão estudando com diferentes rabinos, com diferentes livros, com diferentes materiais, depois de decidirem retornar, seguir os seus rumos frente às suas origens. Eu tenho encontrado com famílias que têm estudos das práticas, nesta transição, sai da igreja e agora o que eu devo fazer dentro do judaísmo? E elas vão tendo essas informações através dos seus estudos, dos seus rabinos, dos seus livros, que elas escolheram para si orientar, das mais diferentes linhas, dos mais diferentes pensamentos, e elas estão chegando elas vão estagnando esses estudos, elas vão superando e vão compreendendo o seu papel no mundo. São famílias inteiras, esposa, esposo, filhos, e eles estão estudando e compreendendo, né? E fazendo essas mudanças. Eles estão chegando a um ponto desses estudos
Eles estão chegando ao nível dessa compreensão de judaísmo que eles chegam lá na frente. Isso tudo é só na ideia deles. Isso aqui vai enchendo a cabeça deles de ideias. Sabe, agora eu já sei o que fazer. Entenderam ou não? Agora eu já sei o que fazer. Aí o que falta para a pessoa que já sabe o que fazer? A esposa sabe o que fazer, minha filha sabe o que fazer, o meu filho sabe o que fazer. Todos nós sabemos o que me falta. Aí eles vão lá no rabino e perguntam: rabino, me indica a sinagoga para eu frequentar. Indica-me a sinagoga para eu frequentar. Tem um famoso rabino que diz assim: olha, eu estou em Israel e eu não tenho como te indicar para nenhuma das sinagogas aí. As pessoas que não nos procuram, elas vão se organizando em grupos. Acham outras famílias e vão se formando, e isso está acontecendo pelo Brasil todo. Acontece, pessoal, que quando você tem a ideia do que é ser judeu, do que é ser judia, de que caminho seus filhos devem ser trilhados, o que te falta? Uma coisa concreta. Falta 4 paredes, falta um armário para chamar de sagrado, falta um espaço físico e falta as outras pessoas que pensam como você, para você chamar aquele lugar, aquele espaço físico concreto de sinagoga. É como se toda aquela ideia de 613 mandamentos, das tradições, das festas, do Shabbatot, tudo aquilo precisa ser dado forma agora. Ele não pode mais ficar na tua cabeça. Agora há uma necessidade da execução daquilo que acreditamos e de que deve ser feito. Aonde fazer? Como fazer? Porque há uma distância enorme entre saber o que tem que ser feito e entre saber como fazer. Nós tivemos experiências aqui com pessoas que ficou anos dentro de casa, estudando com livros, com rabinos, mas dentro de casa, e quando ele foi introduzido dentro da comunidade, ele sabia falar hebraico, ele sabia falar aramaico, ele sabia a tradução, as discussões dos rabinos. Mas quando ele chegou na sinagoga, ele não sabia como fazer. É como você pegar o livrinho da autoescola e estudar toda a teoria da legislação, das regras. Mas quando o instrutor te coloca no carro, ele fala da partida. Mas como assim da partida? Não. O que é esses pedais, esses comandos na minha frente? Que você precisa falar o que eu tenho que fazer. Então, pessoal, a forma, para dar forma no judaísmo, de que nós aprendemos, de que sabemos que é o que tem que ser feito, ele precisa de ter uma sociedade. Uma sociedade de mulheres, de jovens, de crianças, de homens, que se ocupam com as mais diferentes coisas, que moram nos mais diferentes lugares, que os mais diferentes gostos, das mais diferentes opiniões, mas que se juntam no lugar para ter coisas em comum, que é viver em uma sociedade judaica. Quando Hashem construiu o universo, ele tinha uma ideia fixa. Qual é? Qual o objetivo do Criador do universo? Uma morada. Hashem criou o universo para fazer dele a sua morada, esse mundo. Acontece que o erro não foi do cálculo divino,
mas do homem que ele colocou para habitar. As primeiras gerações fez com que Deus se afastasse do plano original de habitar nessa terra. As gerações seguintes não percebiam mais a presença de Deus. Passa-se gerações de um homem de um lugar, de uma cultura totalmente dominante, ele vai observar que há um único Criador do universo. Esse homem é Abraão. Ele vai perceber Deus. E a partir do momento em que o mundo ele teve já vários colapsos do convívio humano, esse Abraão, ao perceber Deus, vai se contar 7 gerações até que Moshe Rabbeinu ele aparece no cenário à frente aos descendentes de Abraão. Frente aos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, no Egito. 7 gerações. E aí, pessoal, a partir de Abraão, Deus começa a perceber que novamente pode acontecer dele habitar no mundo que ele criou. Quando dá a abertura do mar, Deus começa novamente a se manifestar entre quem? Não foi assim. Abraão não percebeu Deus com a natureza reagindo, abrindo o mar, com a água se transformando em sangue. Não. Abraão teve uma sensibilidade incrível de transcender e de enxergar a Deus sem qualquer manifestação além daquilo que nós estamos acostumados a ver. Mas foi na 7ª geração, foi a partir da 7ª geração que Deus começa novamente a se mostrar para o mundo. Qual era o diálogo com Deus lá na primeira geração? Diz assim: e passeava Deus pelo jardim e disse: Adão, Adão, onde estás? Isso volta a acontecer quando, pessoal, novamente? Quando que Deus passa a ser perceptível através das suas reações, através da forma como a criação está reagindo diante de Deus. Há alguma coisa diferente acontecendo. E as pessoas começam a perceber que a presença divina, ela está muito mais intensa como foi no ato da criação. Abraão, ele dá a Deus, através de Noé, quando Deus decidiu encerrar esse projeto, com a destruição da civilização humana, ele conseguiu transcender através de Noé e vislumbrar que lá, 10 gerações depois de Noé, viria um tal de Abraão. E que através desse Abraão seria possível manter o plano original de Deus habitar no mundo. Seria possível através de Abraão. Então vem Abraão. Abraão aparece. E os seus descendentes, que ele consegue transferir um legado, um rinur, um ensinamento, uma transferência de tradições, de bons costumes, de bons princípios, de boas condutas. Homens que vão assumindo o controle não da terra, mas de si mesmo. Vão controlando seus instintos e vão se elevando. É através da 7ª geração dos descendentes de Abraão no Egito em que o mundo começa a perceber a presença divina e a natureza a reagir a isso. Então, quando o mar se abre, aquela geração atravessa por entre o mar, é porque novamente Deus está andando aonde, pessoal? Deus decidiu andar entre quem? Entre nós. Novamente Deus decide andar entre os homens, está de passagem, está transitando, está sendo percebido, até que definitivamente na Parashá Itró Deus vai se revelar. Vocês acham que Adão tinha dúvida sobre a existência de Deus? Não. Adão nunca teve dúvida. Mas os hebreus que estavam acostumados com as magias,
com as magias, com os encantos dos magos, dos feiticeiros do Egito, eles já não tinham tanta certeza de que forma que Moshe estava fazendo aquilo. Não é isso? Eles não tinham tanta certeza. E para que não haja essa dúvida, então nós vimos na Parashá Itró que Deus diz assim: olha, Moshe, prepare o monte, prepare as pessoas que se santifiquem, que se afastem de suas mulheres, que lavem suas roupas, que façam a imersão, demarque o monte, afaste os animais, afastem os homens e ordene, não toque nas pedras, não toque nesse monte para que não morram. E eu aparecerei a todos, e você vai falar comigo e eu vou te responder. E assim, Moshe, todos crerão em você. Todos acreditarão em você, Moshe. E todos terão certeza sobre a minha existência e de que eu falo através de você. Então é isso. Deus novamente, pessoal, desde o ato da criação, Deus, ele volta a se manifestar com a intenção de habitar entre os homens, no mundo que ele criou para a sua habitação. Parashá Mishpatim, Deus está organizando essa sociedade. A Parashá Mishpatim são regras práticas e básicas, lógicas, de que cumprindo o homem, a sociedade se organiza. Respeito o empregado, respeito o escravo, pago minhas dívidas, empresto dinheiro, tomo emprestado, demarco um local que oferece risco de vida, é Mishpatim. Só depois de Mishpatim, de que a sociedade está aprendendo a conviver não mais como a civilização de Noa. Por que foram destruídos a civilização de Noa? Porque não tinham regras práticas, não se respeitavam, não eram bons vizinhos, se odiavam, se matavam, roubavam, abusavam. Foi ali que Deus decidiu pela destruição dessa civilização. Agora, para a geração a quem ele vê a perspectiva de novamente habitar entre uma sociedade justa, primeiro, antes de manifestar o desejo de ter o mar, o que Deus deu? Leis e regras que ajustam o convívio social e comunitário dessas pessoas. Que se respeitam, que se amam, que se ajudam, e que há justiça, e que há lei, e que as coisas funcionam. As regras funcionam. Uma sociedade que é regida pelas regras, Mishpatim. Tudo está funcionando. E agora sim, pessoal. Agora sim, depois da conversão de Itró, depois de Mishpatim, Deus vai fazer um pedido inusitado. Qual o pedido inusitado? Fala no microfone, Gersh, essa resposta aí. E fique à vontade em comentar também. Shabbat Shalom. O pedido que ele fez foi que ele estava tão encantado com o nosso povo, com o povo que ele tinha escolhido para ser os sacerdotes deles nesse mundo, que ele falou assim: faça uma casa para mim que eu quero morar junto com vocês. Com quem que você quer morar? Com quem que você quer morar? Com quem que você tem prazer de compartilhar um convívio? Qual é a pessoa que você deseja que faça parte da tua vida, da tua rotina, dos seus projetos, das suas ideias? Quem? Quem que você quer incluir na tua vida? Material, espiritual. Quem são as pessoas que merecem ser inclusa
para compartilhar do teu convívio, da tua moradia. Moradia é um lugar público, é um lugar privado. As pessoas só entram ali se você permitir que elas acessem. Você escolhe as pessoas, fala, more comigo, faça parte da minha vida, olhe os meus projetos. Moshe Rabbeinu não vai falar isso para Itrô, o primeiro convertido. Lá em Bar Midbar, Moshe vai falar assim, quando Itrô decide ir embora, ele fala, não, Hobab, não nos deixe, fique, seja os nossos olhos nesse deserto, continue nos aconselhando. Olha, nós teremos promessas e você também vai receber a tua porção de herança. Fique conosco. Então, pessoal, você só pode incluir as pessoas para morar com você quando as pessoas conhecem suas regras, sua rotina, ela respeita os seus limites. A presença dela não te dá insegurança, pelo contrário, você se sente segura com a presença dela. A amizade, a cumplicidade, a tudo isso. E com quem que Deus quer morar? Com os judeus. E agora, pessoal, Deus não invade esse espaço. Terumá, ele vai mexer da seguinte forma: fale a todos os homens cujo coração se move voluntariamente para que me construa uma morada, um lugar de habitação. E aí é que nós sempre discutimos, porque o próprio Deus não constrói o lugar para ele morar. Por que o Criador do universo vai pedir para que um terceiro faça o lugar da sua morada? Não é? Aí nós voltamos no princípio. No que explica o Salmo 8. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu criaste. O que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o recordes? Contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Deus fez o homem para continuar a criação. Deus não poderia dar o Shabat para outro que não tivesse ocupado com a construção do mundo. Deus não pode dar o Shabat a outro povo que não esteja comprometido em melhorar esse mundo para que a presença divina habite entre nós. Então, por isso que Deus deu essa função ao povo que deseja que Deus habite conosco. De que Deus faça parte da nossa rotina. De que Deus faça parte dos nossos projetos. Que Ele influencie nossas decisões. É nós que precisamos querer isso, pessoal. Eu sempre falo de uma entrevista de uma secretária norte-americana quando indagada sobre aonde estava Deus no dia 11 de setembro. Muitos judeus dizem aonde estava Deus no Holocausto. Quando crianças, mulheres inocentes foram vítimas da maldade. Aonde estava Deus? A resposta é única. E de forma brilhante, a secretária norte-americana responde: Deus estava no lugar que você o colocou. E ela responde isso de forma pública. Deus está sendo tirado das escolas, das famílias. Agora, esta semana, eu vi uma reação de um prefeito de Sorocaba, interior de São Paulo. Um deputado de um outro estado está votando um projeto de uma outra cidade que não de Sorocaba, votou um projeto para que as Bíblias sejam tiradas das escolas.
A Coreia do Sul, ela revolucionou a sua educação, incluindo na sua grade de educação o Talmud. Porque ela inclinou o olhar sobre a criação do Estado de Israel e quis saber qual é o segredo dos judeus. E eles entenderam que o fator do Talmud, ele é importante para trazer uma consciência também sobre os sul-coreanos. E o que aconteceu com a Coreia do Sul? O que está acontecendo com a Coreia do Sul? Ela sai de um país emergente, está entre as grandes economias. Tecnologia, nós estamos comprando tecnologia sul-coreana. Está fazendo parte das nossas rotinas, das soluções dos nossos... São soluções, são ferramentas. Então, quando você começa a mexer com a religiosidade das pessoas, você vai tirar o Alcorão dos muçulmanos, você vai tirar a Bíblia dos cristãos. Não foi o que fizeram conosco em tirar-nos a Torá? É isso, pessoal. É a pergunta que nós precisamos fazer. O quanto eu desejo habitar com Deus, ou que Deus habite conosco. Então a secretária responde: Deus está no lugar em que você colocou. Estamos colocando para fora das escolas. Eu vi uma reportagem esses dias de uma matéria que falava sobre as leis que regulam sobre publicidade para público infantil, que é muito rigoroso mesmo. Aí os canais que tinham programas educativos diz que era de maior audiência, era um ápice assim, ó, aqui no Brasil. Esses programas infantis que era destinado na parte da manhã. Só que os canais não podiam explorar publicidade. Não podia vender brinquedos, não podia vender doces, eles não podiam oferecer produtos para o público infantil. A lei foi restringindo, aquela audiência que eles tinham lá não tinha importância, porque eles não poderiam monetizar, não podiam faturar. Então eles foram colocando programações que são contra. Programações, falar, isso aí não tem valor nenhum, essa audiência alta para nós, então vamos colocar programas aleatórios. Então esses programas eles vão minando as casas, eles vão minando de uma forma diferente. Porque os valores de que você não pode subtrair recursos e monetizar, então não tem importância. E há políticas, pessoal, há políticas que vão mexendo sobre a religiosidade das pessoas. Os nossos adolescentes, os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens nas escolas são ridicularizados se ele falar que é judeu, se ele falar que é cristão, se ele falar que é muçulmano. Eu comentei essa semana que o presidente do Instituto do Terceiro Templo em Jerusalém, ele fez uma moeda comemorativa e ele colocou a foto de dois grandes personagens que não são judeus. De Ciro, o Grande, e do Trump. Ele fez uma moeda comemorativa. A do Trump, ele que está sendo indicado ao Prêmio Nobel da Paz exatamente pelo Acordo de Abraham, ele conseguiu tirar da parte árabe, que são os nossos primos, a manifestação e a vontade de que Jerusalém, no Monte do Templo, seja transformada no lugar que possa ser chamada casa de oração de todos os povos. Essa frase é comum para algum de vocês aqui? Porque foi a palavra que Shilomo falou quando inaugurou o templo. Ele disse que esta casa seja chamada casa de oração de todos os povos.
A casa de oração que será chamada de todos os povos é para que depois que Deus colocar mishpatim no mundo, justiça nesse mundo, ele diz assim, Ezequiel fala sobre o terceiro templo. Ezequiel diz assim, quando Israel for reunido no seu próprio lugar, eu habitarei entre vocês. E todos saberão de que eu sou o vosso Deus e de que vocês são o meu povo. Quem que vai saber? O Brasil, os Estados Unidos, todos os países que restarem, que sobrarem como sobreviventes, receberão leis, diz assim, e de Sião sairá lei. Para onde? De Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Para onde? Para todos os povos. Todos conhecerão Deus. Zacarias diz assim, naquele dia um será o Senhor. Eu sempre lembro do Corravê quando falo isso aqui. Um será o Senhor e um será o seu nome. Porque todos conhecerão a Deus. Mas o sinal que Deus dá para nós, o sinal que Deus dá ao povo hebreu é de reunir a sua herança e de no meio de vocês estabelecer a minha morada. Então Deus diz assim, e todos vão, quando eu pôr a minha morada entre vocês, todos saberão que eu sou o teu Deus e de que vocês são o meu povo. Então, quando alguém pegar num tzitzit de diferentes países e falar assim, nós vamos contigo porque Deus está com vocês, haverá dúvida das pessoas sobre aonde Deus vai estar? Haverá dúvida sobre quem é os Koanim, quem são os que ensinam, quem são os que orientam, quem são os que conduzem, quem são os que inspiram? Haverá dúvida? Não, porque 10 homens de diferentes países vão pegar na franja dos seus vestidos e vai falar, nós vamos com vocês porque Deus está convosco. Era de Mashiach. É a era de Mashiach. Mas para nós chegarmos, pessoal, nesta última dimensão em que Deus é conhecido e de que todo homem já tem domínio sobre os seus instintos, Baruch Hashem. Chegamos lá? Chegaremos lá. Mas aqui, no dia 17, nesse sábado, nós precisamos mostrar a intensidade que temos de materializar, eu digo, de materializar o quanto desejamos que Deus habite conosco. Quando a pessoa ela não dá forma no seu judaísmo, ela consegue sufocar essa emoção. Ela estudou, ela sabe o que tem que ser feito no sábado, ela sabe o que tem que ser feito no Pessa, ela sabe o que tem que ser feito em Purim, ela sabe aonde ela tem que estar nesses dias. Mas quando ela não consegue dar um passo adiante para dar forma nessas ideias, então ela não conseguiu iniciar o concerto do mundo. O concerto do mundo está nos lugares aonde as pessoas não estão se aguentando. Aqui não tem sinagoga no Sim e a sinagoga que existe aqui não me recebe. Ela vai atrás de outras pessoas, eles começam com 3, com 4 pessoas, lê salmo, vamos ler a Paraxá e vamos embora. O Gershon esses dias falava que há 3 anos atrás, aqui nesse espaço, ele falava assim, é o seu Yohanan, eu, Akiva e mais 2. Assim começa o Minyan. Não, eu tenho que pôr esse judaísmo para fora, eu tenho que dar forma para isso. Isso está acabando comigo. Sabe que a pessoa está em outro lugar no Shabat que não na sinagoga, que não estudando, que não rezando. Ela começa a ser engolida pelo sistema, pela cultura dominante, ela vai sendo minada, e daqui a pouco aquele conhecimento ele é enterrado debaixo de alguma coisa. Nada daquilo lhe serve.
Entendeu? Então, o Mishkan no deserto, ele mediu isso. Deus mediu a intensidade com que os israelitas queriam a presença divina. E Deus diz assim: traga de todo aquele cujo coração se move voluntariamente prata, ouro, pedras, tecidos, couros, madeiras, tintas, e faça uma morada, e eu habitarei entre vocês. Aí sim, aí entra a sabedoria da Haftará que nós comentamos no princípio. De Betzalel, de Aholiav, de Hiran, de Shilomo, do Aharon. O Aharon é o nosso projetista aqui, que sabe dar forma nas ideias. E aí, pessoal, chegar e falar: pessoal, vamos construir uma comunidade. Vamos dar forma nisso. Juntam 4 cadeiras, juntam 10 cadeiras e reúne, conversa, lê Terrilim, faz uma reza e vamos embora. Até que isso se transforme numa comunidade. Uma comunidade cheia de desafios. Tá faltando mikve. Tá faltando assento. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Pessoal, essa semana, esses dias eu comecei a olhar com uma certa frustração para tanta coisa que precisa fazer, para tanta coisa que precisa realizar, e as coisas vão acontecendo e parece que fala: poxa, mas então não é para nós fazermos isso. Se nós não estamos conseguindo fazer isso, aquilo, então, mas aí você inclina um pouco mais o olhar e você vê que sim, as coisas estão sendo feitas. Uma parte da consciência diz assim: o que foi feito pela comunidade em 2023? Qual foi as grandes transformações? Muito pouco. Para a sinagoga de Curitiba, muito pouco. Em 2018, nós recebemos em Ponta Grossa um agente do Ministério da Galut, um israelense chamado Dani Limora, um ex-agente do Mossad, que teve a missão de vir ao Brasil fazer o mapeamento das comunidades emergentes, acompanhado do jornalista judeu Ronaldo Gonlevski, para cobrir a missão do agente do Ministério da Galut. Lá, em 2018, ele falou para a reportagem da revista Menorá, dizendo que o Anusim Brasil, das 23 comunidades que ele conseguiu mapear nessa viagem, isso está na reportagem, diz: o Anusim Brasil é a comunidade mais organizada politicamente. É a comunidade mais organizada politicamente. Em 2018, pessoal, o Anusim Brasil estava em Ponta Grossa, Campinas, Imperatriz do Maranhão e só. Brasília, bem lembrado, Brasília, Ponta Grossa, Campinas e Imperatriz do Maranhão. 2019, 2020, pandemia. 2021. Das comunidades mapeadas que consta na reportagem, na mesma reportagem, muitas delas deixaram de existir. Elas desapareceram pelos decretos municipais, estaduais, e por outros motivos elas deixaram de existir. Do Anusim Brasil, depois, nesse mesmo período, nós somos Curitiba, não existia, Capital Paulista, Colatina no Espírito Santo,
Criciúma, Santa Catarina, São Luís do Maranhão, Belo Horizonte, Ipatinga, Minas, Belém do Pará. São comunidades de iniciativas do Anunciem Brasil e das parcerias que estão se unindo a uma federação de comunidades emergentes. Então, nós somos corresponsáveis por comunidades que estão se formando. Goiânia. A nossa atividade que existe, por exemplo, em Cuiabá hoje, onde está o Yehoshua, ele esteve conosco aqui no festival de Rosh Hashanah, até Yom Kippur. Yehoshua falou: Shemuel, avise as pessoas de Cuiabá que eu estou à disposição, sou o representante do Anunciem Brasil para formar o Minyan em Cuiabá, na capital. Peguei ali alguns contatos que temos dessa região e formei um grupo. Estamos ali trabalhando com a conscientização desses contatos de interesse de judaísmo para a iniciativa de uma comunidade em Cuiabá. Os que já são associados dessa comunidade lá em Cuiabá, eles vão mandando as suas contribuições, suas taxas de associado, tudo que eles vão mandando para cá. Mandam para cá. Mas a partir do momento que o Yehoshua falou, nós temos aqui um Minyan, e vamos começar um serviço público, isso tudo fica lá. Nós não podemos mais receber essas contribuições de lugares que estão se formando. Por quê? Ou nós bancamos a formação de um serviço público, ou nós damos as condições deles fazerem isso. Então, para cada comunidade que se organiza, para cada comunidade que vai se organizando, São Paulo, Goiânia, todos esses lugares que vão se organizando, nós vamos deixando de captar o recurso que está ali para concentrar na iniciativa que está lá. Não há uma concentração desses recursos. Então, pessoal, quem está aqui, no olhar aqui de Curitiba, não sabe exatamente o que está acontecendo nesses outros lugares. Por que demoramos tanto para concretizar algumas ideias do que tem que ser feito em Curitiba? Nós vamos desacelerando na medida que outros também vão começando do zero, quando nem isso eles têm. Vocês conseguem entender mais ou menos? Só que, ao mesmo tempo, a nossa família ela vai aumentando, as possibilidades dos nossos filhos se casarem nessas comunidades, elas vão aumentando, a possibilidade de termos projetos maiores juntos, elas vão se aumentando. Como que nós vamos ter um cemitério israelita, um colégio israelita, um clube israelita? É através do desenvolvimento de todas essas comunidades que a sociedade judaica emergente no Brasil, ela vai se organizando frente ao judaísmo organizado. Sara. É uma coisa macro. Nós atrasamos o layout aqui da sinagoga porque 2 comunidades passam a se desenvolver. Tem caixa, tem fundo, tem reserva, tem iniciativa, tem gente lá trabalhando e fazendo as coisas e as coisas expandindo para lá. E quando eu não consigo compartilhar esse desenvolvimento do que acontece para fora daqui, as pessoas vão ser nominadas pelo desânimo. Falam, poxa, nós não estamos conseguindo evoluir. Depende do olhar da coisa. Depende do olhar da coisa. Essa noite nós recebemos um judeu aqui de São Paulo, que é lá da comunidade marroquina do Pará, mas que já está há 10 anos aqui em São Paulo. O Moshe Omescani, o rabino, falou, vai lá, e Curitiba vai receber você. Ele está aqui desenvolvendo um projeto e veio rezar conosco ontem. Ele começou a me falar como que estão as comunidades do Santana, do Brooklyn e outras comunidades que estão se... Ele falava sobre as dificuldades que enfrenta a comunidade organizada em determinadas regiões. Então, quando a pessoa vem de outros desafios, ela entra aqui, ela olha e fala,
Shemuel do céu, que é isso que vocês têm aqui? E ele consegue se soltar daquilo que ele vê dentro da realidade judaica em que ele está. Pessoal, ter uma moeda com a nossa foto, porque Ciro, o Grande, foi o não-judeu que teve a preocupação deste salmo que Davi fez, que diz assim: Senhor, eu amo o lugar da tua casa, eu amo a tua casa em um lugar que mora e no lugar em que tua glória reside. O Ciro teve um sonho de construir a casa de Deus. Ciro o Grande era o imperador pagão, não é isso? Ele teve o sonho de construir, ele sonhou que ia construir. Quem que ele chamou para executar a obra? Quem que ele chamou? O povo que estava sem casa. O povo que foi despejado do seu próprio lugar. Inclusive esse judeu, ele me falou uma coisa que ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou: Shemuel, o que vocês estão fazendo aqui? Porque quando nós falamos de holocausto, o holocausto teve sobrevivente, sabe por quê? Porque os aliados conseguiram vencer a guerra. O eixo aliado venceu a guerra. E porque eles venceram a guerra, houve sobreviventes da solução final. Na Inquisição nós não fomos vencedores, nós fomos derrotados. Nós estamos ressurgindo literalmente das cinzas. É alguém da comunidade organizada dando esse parecer para a nossa realidade histórica. Falou: se há sobreviventes no Holocausto que construíram o Estado de Israel, é porque o eixo aliado ganhou a guerra. Os Estados Unidos, os ingleses, os franceses derrotaram os alemães. Ponto. Houve sobrevivente. E a Inquisição? Qual país lutou pela sorte dos judeus, decidida pela Inquisição? Quem que lutou? E é nós, pessoal, que estamos construindo uma comunidade emergente das cinzas. O Gershon fala uma coisa que agora virou o meu palavrão. Para cada judeu que retorna, nós declaramos a falência da Inquisição. Nós falamos para o inquisidor: você falhou. Você falhou. Porque quando eles decidiram que nós não seríamos mais judeus e que os nossos filhos jamais teriam essa memória, para cada judeu que retorna, a Inquisição está sendo derrotada. Porque nós estamos construindo uma sociedade emergente. Porque nós desejamos habitar com Deus. Nós desejamos que Deus habite entre nós. Nós queremos mais do que conhecimento, mais do que informação. Não importa o quanto que eu falo em hebraico, aramaico, ídish ou ladino. Não importa. O mais importante, é importante sim, mas não mais importante do que nós nos associarmos em projetos comuns. E nós só conseguimos fazer isso, pessoal, porque nós vamos renunciando certas coisas para fazer parte dessa sociedade. O Mishpatim está funcionando conosco. Nós conhecemos os nossos lugares, os nossos limites, respeitamos o limite das pessoas. E aí Deus está permitindo nós darmos esse passo tão grande que nós nem nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Então Ciro sonhou em construir uma casa e ele chamou os judeus que já haviam sido despejados da sua própria casa. E Ciro falou: vocês vão em Jerusalém e vocês vão construir uma casa para Deus. Eu quero que vocês vão e construam a casa para Deus. No ano passado tinha um descendente persa que foi deposto pelo atual regime do Irã. Ele é da monarquia descendente de Ciro o Grande. E ele foi lá em Jerusalém. Você vê um persa que ama Israel. Vocês viram essa reportagem? Veja que está nas matérias. O príncipe que é da família, como no Brasil não tem a família do império, né? A família como chama as
A família Bragança, que ainda são são família do imperador. Nós tivemos um plebiscito na década de 90 que decidiu o regime político do Brasil, parlamentarismo, presidencialismo ou monarquia. Se fosse a monarquia, a família do imperador Dom Pedro seriam restituída a função. Então esse descendente de Ciro, o Grande, estava em Jerusalém, no Kotel, e ali ele fez a declaração. Ele falou assim: eu amo Jerusalém. Isso aqui é o lugar aonde Deus reúne todas as nações. Então já existia essa moeda comemorativa que tinha foto de Ciro e do Trump, feito pelo presidente do Instituto do Terceiro Templo, que homenageiam as pessoas que contribuem para essa edificação. Ela pode ser viabilizada de uma sociedade mishpatim, que cumpre as regras, que cumpre as leis, entendeu? Que se organiza. Esse conjunto de coisas. Né? Então nós vamos equacionando o problema. Por exemplo, eu posso resolver um problema judaico da minha casa, certo? Certo. Eu posso trazer alguém para participar disso? Posso. Os sábios, o rabino, o meu professor, o meu orientador, ele pode equacionar problemas judaicos da minha casa. Eu estou resolvendo, estou superando. E depois dali, da minha casa, começamos a superar problemas na comunidade. Então, temos a Torá? Agora temos. Temos a mikve? Teremos. Temos layout aqui para acomodar as mulheres? Teremos. Teremos. Então são problemas que eu só consigo resolver se eu estiver com vocês e se vocês estiverem conosco. Então veja, tudo que hoje é feito já é por causa das pessoas que se associaram disso. Se associaram disso. Com o crescimento, pessoal, que está tendo, nós estamos precisando de pessoas, de recurso humano estamos precisando. Para atender outras comunidades. Tem comunidade que não tem razão, tem comunidade que não tem professor. Será que eu vou ter que pôr um monitor para eles assistirem o que acontece aqui? Não. Lá também precisa ter um professor, um morê, um shamash, um gabai, um razan. Lá também precisa ter uma Torá. Então essas questões, elas já chegaram até aqui e é só por causa das pessoas que decidiram ajudar. Isso não é o mérito de uma pessoa, é o mérito de uma sociedade, pessoal. A Nusim Brasil não é uma pessoa, já é uma sociedade organizada. Nós somos isso. Isso não pode cair na cabeça, não pode cair como mérito de uma pessoa, de jeito nenhum. Nós só existimos porque somos organizados. Estamos trabalhando em cima das regras de Mishpatim. Nós dispomos dos nossos recursos para dar forma nas coisas que nós queremos que faça e que funcione e que aconteça. Vamos ter um açougue para oferecer carne kasher para as pessoas? De condições acessíveis? Chegaremos lá. Vamos conseguir. São objetivos que nós vamos superando. Vamos superando. Entendeu? Mas o que nós precisamos? Nós precisamos de que pessoas que não decidiram, que pessoas que estão sentadas em cima dos recursos que nós poderíamos fazer, ou já ter dado forma nas coisas que precisam. Tem razão para trabalhar? Tem, pessoal. Quando eu olho para 23, do que foi feito aqui para a sociedade de Curitiba, do que melhorou para a comunidade, o que vai ser diferente o nosso Pessa do que foi o ano passado? O que vai ser diferente o nosso Rosh Hashanah do que eu calculo assim. Eu olho para o Pessa do ano passado e vejo o que vai ser diferente nesse aqui. Se for igual é porque nós não superamos certas coisas. Mas talvez porque essa energia foi direcionada para outro lugar. Entendeu? Quando nós falamos de recurso humano, nós trouxemos aqui o ano passado, vocês compartilharam o convívio com uma família que tinha talentos. Ajudaram bastante.
For uma experiência que é um laboratório onde as coisas são experimentadas. Se experimentar, ela vai servir para o todo. Ela vai servir para Campinas, para São Paulo, ela vai servir para toda a sociedade. Ano 5. Mas aquela experiência nos custou quase 40 mil reais. Era um layout. Era um mikve. Custou 40 mil reais aquela experiência de mão de obra humana para atender o todo. Vocês estão entendendo ou não? Aquilo não está aqui para a gente ver. É um dinheiro que ninguém... os nossos relatórios mostram para onde foram, mas fisicamente, concretamente, cadê? Se tivesse dado certo, ele já teria virado 3 vezes esse valor que teria feito isso. Vocês entenderam ou não? Ah, nós temos um Morê que vai atender tais comunidades. Nós temos mais um Razan. Mas para saber se isso vai dar certo, eu tenho que trazer isso para cá. Vocês têm que aprovar. Aprovou, foi experimentado aqui. Passou na casa do Gershon. Na clã. Aí vai atender a nossa sociedade. Então tem coisas que o recurso vai... Ele tem retorno. E tem lugar que não vai ter retorno. Se nós não nos arriscarmos, nós não vamos nos envolver. Então são coisas concretas. Veja, a Haftará. Quem leu a Haftará? Quem foi o leitor da Haftará? O Fábio. Lá diz assim, que Shilomo, a quem Deus deu a sabedoria, ele contratou. Ele cobrou impostos para pagar a mão de obra da construção do templo. Veja só, a mão de obra de 60 mil trabalhadores. 160 mil trabalhadores. Ele conseguiu movimentar a economia naquela época, lá, só com a construção do Beit HaMikdash. Não tinha guindaste. Eram 80 mil homens trabalhando na extração das pedras para construir. Só na extração das pedras. Mais 70 mil no transporte das mesmas pedras. Eram mais de 3 mil supervisores. Aí, pessoal, as pessoas têm compromissos. Eu não posso pegar um Razan e tirar ele do emprego. Tem Razan que está trabalhando de gari, tem Razan que está trabalhando de marceneiro, tem Razan que está fazendo... E eu sei que ele está ali. E tem lugar que ele pode atender. Aí eu pergunto, quanto que você está ganhando aí, Razan? Ele fala, eu ganho tanto, Shemuel. Aí eu pergunto para a comunidade que não tem Razan, vocês têm condições de pagar um Razan por tanto? Eu tiro ele do serviço dele lá e vamos colocar ele para trabalhar aqui. Porque o Razan não é rico para trabalhar, mudar do estado dele para atender uma comunidade. Então é uma logística. O Morê. Só que quando ele vai atender a comunidade, por onde ele vai passar o estágio dele? Aqui, né? Tem que ser aqui. Tem que comer uma feijoada caixeira com a gente. E entender como que é a rotina. Entendeu? Nós não podemos colocar pessoas inexperientes em lugares onde estão se organizando. Então, são atividades... É paredes, é aluguel, é conta de luz, é conta de água, é pagamento. E graças a Hashem, que existem inúmeras pessoas que estão mantendo isso. Mas para quem está na inércia, você pode estar sentado em cima do desenvolvimento. Entendeu? O nosso apelo é para quem? É só para aquele cujo coração se move voluntariamente. É só para aquele cujo desejo de que Deus habite conosco é tão intenso como o do Salmo 26. Eterno, eu amei a morada da tua casa e o lugar onde reside a tua glória. Para essas pessoas que sonham e que têm no seu coração o desejo de dar forma a alguma coisa, saia de cima dos recursos e põe a mão na massa, aonde a coisa já está funcionando. O Shamash aqui, o Eliezer, falou, Shemuel, eu não estou dando conta.
A sinagoga aqui já precisa contratar um chamache efetivo. O Noah. Então, é coisas práticas, pessoal. É dólar, é euro, é reais, é ouro, é prata, é tempo. Tem pessoas que falam assim, eu sou voluntário para fazer, o que eu posso ser útil aí na mão de obra, no recurso humano. Entendeu? Tem pessoas que têm condições. Fala, eu vou ser voluntário aí, vou trabalhar aí, o que você quer que eu faça? Já não é uma contribuição? Uma baita da contribuição. Entendeu? O Daniel veio aqui, vai projetar o layout aqui de Curitiba. Ele quando ele completar aqui, ele vai se transformar num orçamento com valor agregado. Entendeu? Aí nós teremos um valor para perseguir, para transformar o layout da comunidade. O lugar do nosso peça tem coisas para fazer para ficar diferente do ano passado. É um desafio para nós. Temos que fazer algumas modificações para que não fique igual. Porque a nossa consciência também ela precisa ser saciada da evolução, do quanto as coisas estão se desenvolvendo, o quanto que foi feito pela comunidade. Isso é ter o mar, pessoal. Isso é da relação das coisas concretas, da relação das coisas concretas com o abstrato. O que representa a presença divina na sinagoga? Eu vou perguntar para as mulheres essa. Dentro de uma sinagoga, seja qualquer sinagoga em qualquer lugar do mundo, aonde na sinagoga, dentro da sinagoga, que está representado o lugar aonde é percebida a presença divina? Vamos ver se as mulheres sabem. Ó, desafio. Oi? A Torá, Ivone. A Torá. Quando a Torá sai do lugar mais elevado da sinagoga, mais alto, e ela vem para a mesa, significa que a presença divina veio ao nosso encontro. É por isso que no Shacharit, quando a Torá vem publicamente, é feito o Mishiberá da comunidade, é feito o Mishiberá para os enfermos. Todas as principais bênçãos de mudanças espirituais, ela só é feita no Shacharit, quando tem Minyan, que é quando a Torá pode vir para o público. E quando do cortejo da Torá significa que Deus desceu do seu lugar elevado, quando a Torá está passando aqui, no nosso nível, significa que Deus desceu da sua excelência, no seu lugar elevado, para transitar entre... É isso que o Pablo falou, onde você estava quando a presença divina esteve lá. Quando as pessoas passam pela Torá, elas reverenciam das formas mais diferentes. Ali está impresso a relação com que a pessoa tem com a presença divina. Eu vejo, tem pessoas que choram, tem pessoas que se curvam. Tem pessoas que ousam nem tocar assim, ela só porque ela acha que aquilo é grandioso. E é isso, pessoal, que a comunidade mantém. Ezequiel disse que Ezequiel é o judeu que veio do cativeiro babilônico para construir a segunda comunidade. Ezequiel teve a experiência do que é ficar sem o templo e do que eles fizeram como solução no lugar onde não havia o templo. Ali passou a surgir as sinagogas. As sinagogas foram construídas na Babilônia. Para quê? Para dar lugar ao serviço que tinha que ter sido feito no templo. Então Ezequiel diz assim, que as vossas sinagogas são um pequeno Beit HaMikdash. Então quando eu me envolvo na construção, na melhoria, da edificação concreta de um prédio, de paredes, de cadeiras, de assentos, de armários, de panos e tecidos, eu consigo revelar em mim e para Deus o quanto eu desejo me envolver na construção do que pode ser o terceiro templo. É preciso merecer, pessoal.
É preciso sair das ideias e ir para o campo da execução. Então, existem muitas pessoas que precisam sonhar. Tem recurso, tem dólar, tem euro, tem ouro, tem prata, tem tempo de remanejar o recurso e falar, eu quero que seja feita a sinagoga aqui. Eu coloquei o filme para vocês assistirem no sábado passado, depois da Havdalah, chamado O Sefarad, que explica como foi construída a sinagoga do Porto, em Portugal. A sinagoga do Porto, ela foi construída pelo ideal de um capitão do exército português que se converteu ao judaísmo e descobriu uma sociedade judaica escondida, cripto-judeus, em Belmonte. Ele conseguiu recurso de milhões de uma família de judeus da Inglaterra para investir na construção do que seria a primeira sinagoga dos Bnei Anussim, que seria a primeira sinagoga dos criptos judeus em Portugal. Aí ele reuniu jovens e começou a dar aula sobre Abate, Shoret, aula de Razan, aula de Shamash, aula de Gabai. E falou, vocês que vão ter que organizar isso aqui, ia dando aula. E de repente a igreja fez com que ele fosse denunciado por prática homossexual, porque ele falou que as pessoas tinham que circuncidar. Só para que ele fosse deposto da posição de capitão do exército. Foi expulso do exército, a sinagoga foi construída, o dinheiro chegou. Mas os criptos judeus não tinham o desejo de fazer parte daquela iniciativa. Não tiveram desejo. Assistam o filme e vocês vão entender. Sabe o que aquele filme retrata? Aquele filme retrata de que a comunidade organizada não pode levar a sério o que o judaísmo emergente está fazendo. Entenderam ou não? Quem assistiu sabe do que eu estou falando. Aquilo é o recado, porque quem fez aquele filme é a produção da comunidade organizada em Portugal. Uma família que está produzindo aquele filme. É a visão que eles têm da relação dos dois grupos, judaísmo organizado e a gente. Quando nós começamos em Ponta Grossa, foi dito pela comunidade organizada que nós não passaríamos 2 anos. Entenderam, pessoal? Que nós não passaríamos 2 anos. Por isso, Gershon, que cada pessoa que volta, nós não temos que responder só aos inquisidores. Mas nós também teremos que responder para as pessoas que não acreditam em vocês. Eles provaram através do filme que a primeira tentativa foi um vexame, foi um fiasco, foi um desastre na construção de uma sinagoga. De uma sinagoga que foi construída para eles. E agora, pessoal, e talvez é a resposta de que a comunidade dá, construa as próprias sinagogas de vocês. Foi dali, Gershon, que a filha do capitão conseguiu reverter na justiça portuguesa, mesmo depois de morto, ele foi restituído na posição de capitão. E por causa dele, o Estado português abriu o reconhecimento de brasileiros com origens sefaraditas, que foi de 2015 até dezembro de 2022. Isso? 23. Agora que fechou a porta. Entenderam, pessoal? Os inquisidores falaram, vocês nunca mais serão judeus. Então, para cada um que volta, o Gershon diz, vocês falharam. Mas quando nós voltamos, a comunidade organizada diz, vocês nunca vão conseguir se organizar. E qual a resposta que você precisa dar? Entendeu, pessoal? Então, nós temos anussitas Gari? Temos. Nós temos anussita porteiro? Temos. Mas nós também temos anussita advogados,
engenheiros, arquitetos, professores, médicos, fazendeiros, empresários, todos eles fazem parte da mesma sociedade. Será que nós não conseguimos organizar essa sociedade? Do gari até o empresário? Conseguimos ou não, pessoal? Dar forma nisso? A comunidade emergente que conseguiu o reconhecimento da comunidade organizada, sabe como? Deram uma cadeira na federação para o presidente sentar. A dança das cadeiras dura 2 anos. Na outra eleição, aquele anuncita já não era mais representante. Agora, a federação também decide quem entra pela porta da comunidade que ontem era emergente, agora não. Agora, para entrar ali, um gari, ele tem que pagar R$600 na aula de judaísmo. É o filtro que é colocado para saber o quanto que a pessoa deseja judaísmo. Essa comunidade deixou de ser emergente. Ela não existe mais. Vocês estão entendendo, pessoal? As nossas relações, os nossos desafios. E isso está em nossas mãos. Não tem o Estado nos ajudando. Não tem lei Rouanet nos ajudando. Não tem um governador, nem prefeito, nem vereador. Não está o padre. Não está o pastor. E não está a comunidade judaica organizada. Quem que está conosco, pessoal? Quem que está conosco? É nós que temos que provar. E primeiro, pessoal, provar para nós mesmos. Nós precisamos provar para nós mesmos o quanto somos, o quanto queremos e o quanto vamos fazer. É para nós que temos que provar. Porque a primeira coisa, quando a pessoa... Eu acredito que todas as pessoas que estão se aproximando do judaísmo é só porque eles já acreditam em Deus. E aonde está a falência deles? Aonde está a falência? Por que não conseguiram se todos eles acreditaram e acreditam em Deus? Por que não conseguem? Sabe por quê? A falência está em não acreditar em você mesmo. Quando nós não acreditamos em nós mesmos, é ali que está a falência. Ali que está a falência. Moshe falou para Deus, mande outro. E Deus ficou irritado com aquilo. Sabe por quê, pessoal? Nós acreditamos em Deus e não há dúvida disso. Nós acreditamos que há um Criador, o Rei do Universo, que Ele nos inspira e que Ele nos dá leis justas e preceitos, estatutos e juízos. Nós já sabemos disso. Agora a falência está em não acreditar em nós mesmos. Nós precisamos de alguém que nos legitime sempre, que nos autorize, que nos permite, que nos incentive. E isso não é acreditar em você mesmo. Nós precisamos acreditar em nós, no que vamos fazer, porque os nossos filhos dependem do que vamos fazer para pavimentar o caminho do judaísmo para a geração futura. É nós que temos que construir a nossa sinagoga. É nós que temos que construir o nosso cemitério, o nosso colégio, organizar a nossa sociedade e ainda ter condições de oferecer ajuda ao judaísmo organizado. Lá na frente nós teremos condições de até ajudar o judaísmo organizado. É o nosso papel. Então, se você que nos acompanha de casa, fazendeiro, empresário, comerciante, gari, não fez nada para o que já está acontecendo, se movimente. Tem recurso em investimento, tem recurso em imóveis, tem recurso ali, tem recurso ali. Olha para o que está acontecendo e veja o que você pode fazer de diferença. Porque aqui nós já estamos mobilizados, estamos trabalhando. E já chegou a hora de ajuda, que nós precisamos de ajuda.